Paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de cada um. Vou fazer a leitura aqui de alguns temas aonde que alguns colegas de um grupo vieram me perguntar a respeito dos falsos profetas. Eles têm alguma dúvida dos temas que eu postei em forma de texto no grupo e na internet e pediram explicação. Começando então por Mateus capítulo 24, versículo 23 e 24, onde diz: Então, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, não se deixe enganar, porque muitos virão se passando por pregador do Evangelho, outros dizendo que é o próprio Cristo que veio buscar a sua igreja, e um caso atual é o que o Papa fez agora, rasgando a Bíblia, falando que Deus errou, que Jesus errou, heresia pura. É, já era pregado um falso evangelho e agora ele escandalizou. Melhor assim escandalizado para o povo acordar do que de uma forma leviana se passando por falso profeta. O 24 diz: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. O anticristo e o falso profeta, em Apocalipse capítulo 13, que eu vou ler também, e farão tão grandes sinais e prodígios que serão oferecidos como prova. Eles vão ser usados por Satanás e terão poder para fazer sinais e prodígios, enganando o povo, fazendo com que o povo acredite que seja Deus operando, mas não é, é o próprio Satanás. De tal maneira que enganarão, se for possível, até os escolhidos. Tentará enganar Israel. Aqui os escolhidos, ele está falando do povo de Israel, coisa que acontece até hoje, aconteceu na época de Jesus, e também nós que cremos em Jesus Cristo como Filho de Deus, como aquele que pagou um alto preço na cruz do Calvário por todos aqueles que creem nele. E tem muitos, eu falei do Papa, mas no meio evangélico também tem muitos que fazem isso. E sabe o que acontece? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo ontem. Ontem uma pessoa veio falar comigo a respeito de 1 Coríntios 13, né? O amor suporta todas as coisas e que ela estava tomando uma decisão por causa do amor do ser humano. E eu, com poucas palavras, expliquei para ela que esse amor que ela está simbolizando, como se fosse o de 1 Coríntios 13, é o amor da barganha, o amor do interesse, o amor eu quero, estão me dando, então eu tenho que suportar todas as coisas. E não é isso. Quando nós colocamos o nosso desejo, a nossa vontade, e aquele que está oferecendo algo para ganhar aquilo que está tendo dificuldade em ter, lá na frente você vai ter problema. Lá na frente você vai ver as coisas acontecerem. Só que sabe o que acontece? Essa mesma pessoa ela é rodeada por falsos profetas. Daqueles que falam línguas que dizem que é o dom de falar em línguas do Espírito Santo, mas não tem denotação, não tem significado algum. Daqueles que profetizam da carne. E é isso que muitos seres humanos estão buscando. Estão buscando encher o seu ego, o seu coração, fazendo com que venha se cumprir a sua vontade. E aí eu peguei e falei para ela: vá até o espelho, olhe no espelho e veja não a tua vontade e o teu querer, mas veja a vontade e o querer de Deus, para que amanhã, se você estiver errada, você não venha a pagar um alto preço. E a pessoa se levantou contra mim, dizendo que eu sou o cara, que eu sou o único conhecedor, o único sábio, e isso e aquilo. Não é, é que eu vou falar aquilo que é bíblico, eu não vou falar aquilo que a pessoa quer ouvir. Então, existe no meio evangélico muitos, infelizmente. Vamos ver aqui Apocalipse 13, do 11 ao 15. Então, Apocalipse 13, do 11 ao 15, já que lá em Mateus fala, ele vai dizer o seguinte: Depois vi outra besta, que subia da terra. Refere-se ao falso profeta, pelo uso da palavra terra. O Espírito Santo está nos dizendo que esse homem não é de cima, mas da massa de pessoas. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Ele tem um aspecto parecido com o de um cordeiro, com o objetivo de enganar, mas falava como dragão. Refere-se ao fato de que será grandemente ungido pelo diabo. Num sentido, o anticristo afirmará ser Cristo, enquanto o falso profeta tentará representar o Espírito Santo.
exerce todo o poder da primeira besta na presença dela. O poder ou autoridade exercida pelo falso profeta virá diretamente de Satanás e não por meio do anticristo. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. O falso profeta está promovendo a terra e não o céu, o que significa que promete o céu aqui na terra. As promessas que ele faz estarão ligadas à adoração do anticristo, cuja chaga mortal fora curada. Não se refere a uma tentativa de assassinato, nem que o anticristo será morto e ressuscitado dentre os mortos, como alguns ensinam, mas que o poderoso anjo caído, que ajudou a levar o Império Grego ao poder sob Alexandre o Grande e foi guardado, trancado por muitos séculos, já está solto e ajudando o anticristo, essa chaga mortal curada. Fala da sua libertação do poço do abismo. Nós temos que compreender que isso daqui está falando num tempo vindouro, onde que ele estará solto, é em Apocalipse, não é nos dias atuais, onde foi revelado primeiramente, aqui é João, que a quem foi revelado na ilha de Patmos, mas primeiramente foi revelado a Daniel, Daniel 7,6, aí fala também Apocalipse 11,7 e 13,2 aqui. E o falso profeta faz grandes maravilhas, sinais, de tal maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Será literal, o que significa que não é um truque, ele fará isso pelo poder de Satanás. Engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. Refere-se aos esforços do falso profeta para elevar o anticristo. A palavra besta é usada tanto para o anticristo como para o falso profeta e o anjo caído, independentemente de como se chamem. O Espírito Santo se refere a eles como bestas, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta. É uma imagem para o propósito de adoração e provavelmente será estabelecido no templo construído pelos judeus em Jerusalém, que receberá a ferida da espada e vivia. Refere-se ao anticristo de algum modo sendo ferido, um ferimento que poderia ter tirado a sua vida. Fato de que ele esteja vivo é interpretado como um milagre, com crédito provavelmente sendo dado ao falso profeta. Essa não é a chaga. O versículo 3, aquela era em uma das suas cabeças, que tinha a ver com um império, na verdade um império grego, e não a uma pessoa. Essa ferida do versículo 14 refere-se a uma pessoa, nesse caso o anticristo, e foi-lhe concedido desse espírito a imagem da besta, ao falso profeta. O espírito é a palavra usada em grego, no grego, isso porque dar vida é prerrogativa apenas da deidade. Esse espírito aqui é minúsculo, ok? Não é o Espírito Santo. Para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Pelos poderes das trevas, estas imagens poderá de algum modo falar e também pronunciar a sentença de morte sobre todos aqueles que não adorarão a imagem da besta. Isso provavelmente será em Jerusalém. Vai ser tempos muito difíceis para aqueles que estiverem vivos nessa época, por causa que aqueles que não negarem Jesus vão sofrer. Aqueles que adorarem a besta ali serão mortos, vão queimar no lago de fogo. Então nós temos que buscar ao Senhor, nos entregar ao Senhor nos dias de hoje, que mesmo que difíceis, ainda estamos em tempo de paz perante o que virá no futuro, perante a vinda dessa besta sobre a vida daqueles que estão negando a Deus e adorando a ela, e vão morrer, sem sombras de dúvidas. Vamos fazer uma leitura aqui agora no livro de Marcos, capítulo 13, versículo
do 21 ao 23, que diz assim: Então, se alguém vos disser, a palavra então se refere à última metade da grande tribulação, um período de aproximadamente 3 anos e meio. Eis aqui o Cristo, Messias, ou ei-lo ali, não o creiais. O Senhor realmente fala aqui do anticristo que fará grandes afirmações, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, até os escolhidos. É praticamente o mesmo lá de Mateus, mas aqui é reforçado através de Marcos. A palavra escolhido se refere aos judeus, mas quando usada aqui refere-se àqueles que aceitaram a Cristo, nós, aqui no atual século, no século vindouro, nos séculos passados, que passaram a adorar Jesus Cristo pela obra concluída da cruz do Calvário, a sua ressurreição, a destra de Deus Pai, e que prometeu voltar buscar a sua igreja no arrebatamento. Mas vós vede, repetido 4 vezes nesse capítulo, versículos 5, 9, 23, 33. Vós é enfático, especificamente significando que cada pessoa deve tomar cuidado. Eis que vos tenho dito tudo de antemão. Isso faz com que ninguém possa se isentar. Então nós temos que tomar cuidado com o quê? Quando nós passamos a dar lugar a um grande pregador de Deus, a um grande homem ou mulher de Deus que prega a verdade, mas começamos a adorá-lo, a ir para cultos por causa dele e não por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos nos desviando da obra da cruz. Nós estamos abandonando aquilo que o Senhor tem de melhor, que é a fé em Jesus Cristo e Ele crucificado. E isso acontece no meio evangélico, muito. Isso acontece no catolicismo, que adoram imagens que não ouvem, não falam, não veem e, sendo assim, não podem fazer nada. Adoram Maria por ela ter sido a mãe de Jesus. As pessoas não sabem adorar somente a Deus sobre todas as coisas. Não é adorar a Deus. Ai, Deus é o Criador do céu e da terra. Deus mandou Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu por mim na cruz. Mas a Maria que intercede, Maria não intercede nada. Quem morreu está dormindo. Está num sono profundo até Jesus vir e acordar aqueles que acreditaram na obra da cruz. Esses vão subir primeiro aos céus, depois vai arrebatar aqueles que estão vivos e creem na obra da cruz. Aqueles que estavam dormindo e não creram na obra da cruz desde a fundação do mundo, esses continuarão dormindo para o juízo final. Aqueles que não forem arrebatados vão ter que passar 7 anos ali, 3 anos e meio em paz, depois 3 anos e meio perseguidos por Satanás, dizendo que adoram, que buscam no Senhor e que não trocam Ele por nada, sofrendo na mão do diabo para terem direito à vida eterna. Então chega de adorar pastor, chega de adorar imagem que não faz nada e nunca fez nada, chega de adorar mortos, chega disso. Busquem somente no nosso Senhor Jesus Cristo. Pedis a meu Pai em meu nome, e Ele tudo vos fará, disse o Senhor Jesus. Mas fará o quê? Fará aquilo que é conforme o coração de Deus, não aquilo que você quer. Deus tem o melhor para você, por isso que muitas das vezes você não recebe as bênçãos do céu, porque pedis e pedis mal, e não recebe porque não conhece as Sagradas Escrituras. Vamos fazer uma leitura aqui para finalizar, para não ficar muito longo. 2 Tessalonicenses 2, do 7 ao 12, aonde que diz assim: porque já o mistério da injustiça opera, diz respeito ao ensino incorreto dos falsos mestres. Somente há um que agora resiste, a igreja, até que do meio seja tirado. A palavra que confunde algumas pessoas no versículo 4 e 6, o pronome, que refere-se ao anticristo, enquanto o versículo 7 que refere-se à igreja. Então vamos ver o 4 e o 6. Diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, diz respeito a ele mesmo se declarando como deidade, ou se adora. O anticristo esmagará todas as religiões, pelo menos na área que ele controla, fazendo-se ele mesmo objeto de adoração. Tem muitos se passando por Cristo e sendo filhos do anticristo.
de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. Refere-se ao templo judaico, que será reconstruído em Jerusalém. O anticristo assumirá o templo, fazendo dele sua sede religiosa, querendo parecer Deus. Isso revela seu anúncio como deidade a respeito de si mesmo. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estavas convosco? Por isso não havia desculpa para que os tessalonicenses fossem afastados pela falsa doutrina. E agora vós sabeis o que eu detém. Fala da igreja, estou lendo de novo aqui, tá? Para que o seu próprio tempo seja manifestado. Refere-se ao anticristo que será revelado, tornado conhecido depois do arrebatamento da igreja. Porque já o mistério da injustiça opera. Diz respeito ao ensino incorreto dos falsos mestres, somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então, depois do arrebatamento da igreja, será revelado, assim provavelmente, conclusivamente, que o arrebatamento vai ocorrer antes da grande tribulação. Mateus 24, 21, foi lido já. O iníquo, o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. Deveria ter sido traduzido o fôlego de sua boca, Isaías 11, 4. E aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ambas as frases se referem à segunda vinda. A esse Nico, o anticristo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Quer dizer que Satanás é o patrocinador do anticristo, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Declara o fato de que a ascensão do anticristo ao poder, pelo menos no início, será muito religiosa, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Refere-se ao fato de que todos os falsos poderes e os falsos sinais e as falsas maravilhas serão usados para enganar o mundo. Isso acontece hoje e ainda nem chegamos nesse tempo, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Eles rejeitaram a Cristo e a cruz. Por que rejeitam a Cristo e a cruz? Porque buscam aquilo que deseja o seu coração. Se o seu coração está fincado no desejo material, na vida fácil, você não vai conseguir viver a obra da cruz. Você se engana pensando que está vivendo a obra da cruz. Somente ela consegue revelar o pecado e te fazer abandonar o pecado através da palavra, através do verbo, através das Sagradas Escrituras, através da obra concluída de Jesus Cristo na cruz do Calvário, junto do agir do Espírito Santo. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Eles rejeitaram Cristo e a cruz. E por isso, a rejeição de Cristo e da cruz, Deus lhes enviará a operação do erro. Se alguém não quiser a verdade, Deus providenciará que receberá um erro, para que creiam na mentira. Assim, o texto grego, que tem o artigo definido a mentira, o que se refere a uma mentira específica, essa mentira diz respeito a algo que desvia a pessoa da cruz, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Quem não aceitou a cruz, antes tiveram prazer na iniquidade. O grego tem um artigo definido que realmente diz a iniquidade, especificando uma injustiça particular. Na verdade, está se referindo aos resultados da rejeição da cruz de Cristo. Para finalizar, para ser salvo, creia somente na obra da cruz, mas não de boca, mas de espírito, de alma, de coração, fazendo não aquilo que o teu coração ou a tua mente deseja, mas abandonando o pecado, abandonando os desejos desse mundo e fazendo aquilo que o nosso Senhor, Deus Pai, através da sua revelação pelo seu Filho amado Jesus Cristo, que é o Verbo, se revelou a nós, fazendo tudo aquilo que agrada a Ele, ao coração dele. É a mesma coisa que dizer, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, você não vai ter que correr atrás de nada. Deus vai lançar sobre a sua vida, te abençoando por retidão e obediência, temor e amor à palavra. E somente a cruz pode fazer isso, através dela e através do ajudador, do Espírito Santo que o nosso Senhor Jesus Cristo enviou a nós. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço, espero que tenha ajudado muitos, não somente aqueles que pediram para eu explicar, a eles também, mas a
todos aqueles que verem esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos. Um forte abraço.